Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre o sistema circulatório. E como o sistema circulatório é um sistema bem longo, nós vamos dividir em duas partes. Vamos falar um pouco sobre o coração e os vasos sanguíneos e numa outra aula falaremos sobre o sangue. Bom, o sistema circulatório, como eu disse, são três partes para nós estudarmos. Ele é responsável pela circulação do nosso sangue no nosso corpo. Então, para isso, a gente trabalha os três elementos aí, que é o coração, os vasos sanguíneos e o próprio sangue que vai circular, que a função dele nada mais é do que fazer com que o nosso sangue circule por todo o nosso corpo, como caminhos principais as nossas artérias e as nossas veias. E o que o sangue carrega? O sangue carrega muitas substâncias dentro de nós. O sangue carrega os nutrientes, os sais minerais, os gases que nós respiramos, né? O oxigênio que nós precisamos e o gás carbônico que eliminamos, água, hormônios, medicamentos e também remove aquilo que o corpo precisa eliminar. Essas três partes, então, o coração, os vasos sanguíneos e o sangue, vão ser divididas aqui para que vocês tenham melhor compreensão desse tema. O coração é um órgão que bombeia o nosso sangue. O coração, ele bate mesmo antes de você nascer. Então o coração assim é um órgão muscular incansável e que não pode parar. O coração trabalha com dois movimentos. Quando fecha, nós chamamos de sístole, e quando abre, nós chamamos de diástole. Então, o coração faz sístole e diástole. Esses dois movimentos nós podemos chamar de movimentos da vida. E onde fica o nosso coração? Muita gente diz que o coração fica do lado esquerdo do peito. Bom, o coração não está bem no lado esquerdo do corpo, do nosso corpo. O coração está no meio, puxando um pouco para o lado esquerdo. Então a gente fala que ele está no mediastino esquerdo. Como vocês podem ver aqui na imagem, está entre os dois pulmões, pendendo aqui para o lado esquerdo. Então chamamos de mediastino esquerdo. O coração, ele tem 4 cavidades. Então são como se fossem 4 câmaras, onde a parte de cima nós chamamos de átrios, então tem o átrio direito e o átrio esquerdo, e ventrículo direito e ventrículo esquerdo. São as 4 cavidades do nosso coração. Nosso coração, entre uma cavidade e outra, existem as válvulas cardíacas. Elas impedem que haja refluxo de sangue, ou seja, que ele circule na direção correta e o sangue não volte para o mesmo lugar. E essas válvulas são extremamente fininhas. Hoje, quando uma pessoa muitas vezes tem essa válvula obstruída, às vezes ela faz uma cirurgia e coloca uma válvula artificial, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, ao lado do coração. Uma outra coisa importante é que o coração também tem 3 camadas. Ele tem uma pelezinha do lado de fora, de cor meio esbranquiçada, chamada de pericárdio. O meio é o músculo do coração, e o músculo do coração nós chamamos então de miocárdio. Por isso que fala enfarte do miocárdio, porque é um músculo do coração que tem esse nome de miocárdio. E a parte interna, como se fosse a pele interna, chamamos então de endocárdio. Então o coração apresenta 3 camadas: pericárdio, miocárdio e endocárdio. Bom, uma outra coisa importante falar sobre o coração é que ele trabalha os dois lados de forma independentes. Um lado bombeia o sangue que vai levar o oxigênio, o sangue chamado de arterial, que é o lado esquerdo do coração. Em contrapartida, o lado direito bombeia o sangue chamado de sangue venoso. Então esse sangue não tem mistura. É aquele sangue mais claro e o outro um pouco mais escuro por conta da concentração de gás carbônico. Esse gás, então, o coração então funciona com 2 lados separados. Por isso do tudo, tudo, tudo.
Esse é o batimento dos dois lados, então, do coração, fazendo então o bombeamento do sangue arterial e do sangue venoso. O coração tem um ritmo, ou seja, ele bate uma quantidade de vezes por minuto. Esse número de batimentos por minutos nós chamamos então de frequência cardíaca. É lógico que você sentado, esse batimento vai estar menor. Se você estiver andando, esse batimento vai aumentar um pouco. E se você estiver correndo, essa frequência cardíaca vai aumentar ainda mais. Bom, uma outra coisa também é que esse coração pode não bater num ritmo muito correto. Então a frequência cardíaca ela pode ser aumentada ou diminuída. Quando a frequência cardíaca aumenta, nós chamamos então de taquicardia. Não é ataque cardíaco, é taquicardia. Quando o coração acelera, aumenta a frequência, aumenta os batimentos. Existe a bradicardia, quando o coração bate num ritmo mais devagar do que o normal. Então isso tem a ver com a nossa frequência cardíaca. E para nós encerrarmos essa parte de hoje, por último temos os vasos sanguíneos, que são a rede de vasos, de tubos que transportam o sangue pelo nosso corpo. Então nós temos as artérias, onde leva o sangue com oxigênio para o corpo, e as veias, onde o sangue volta trazendo gás carbônico. E entre essas artérias e veias, na região um pouco mais fina, nós chamamos então de capilares. Existem os capilares das veias, que são chamadas de vênulas. Existem os capilares das artérias, que são chamadas de arteríolas. Então são os vasos sanguíneos tão importantes para transportar o sangue pelo nosso corpo. Então os vasos sanguíneos estão espalhados por todo o nosso corpo. E assim nós encerramos a primeira parte dessa aula e depois damos continuidade falando um pouco sobre o sangue. Um abraço e até a próxima.